Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa abençoado. Um tempo preparado para fortalecer a sua fé, falar o seu coração e te lembrar que Deus tem o melhor para a sua vida. E o programa de hoje está imperdível, fique com a gente. Que bom ter você aqui com a gente. É sempre uma alegria poder entrar na sua casa e compartilhar esse momento. Eu creio que Deus já preparou algo especial para você hoje. Iniciamos com um devocional poderoso. Olá, queridos, graça e paz. E hoje o tema do nosso episódio é o que é o temor a Deus. Provérbios 14, 26 diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Mas afinal, o que significa temer a Deus? Quando a gente ouve a palavra temor, comumente ela é associada a medo. Medo de errar, medo de ser castigado. Mas quando a gente vai para as páginas da palavra de Deus, o temor que a Bíblia nos ensina não tem a ver com medo. Ela tem a ver com segurança. Segurança em quem Deus é e em quem eu sou em Deus. Em Provérbios 9:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso mostra que o temor, ele não afasta a pessoa de Deus, pelo contrário, ela a aproxima. Ele é o começo de uma vida com entendimento, é o começo de uma vida com direção e ele é o começo de uma vida com propósito. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é entender que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é poderoso e ao mesmo tempo que Ele é amoroso. E quando alguém realmente entende isso, começa a viver de forma diferente. Não por obrigação, não por medo, mas por uma consciência. E é uma consciência profunda, que o temor, ele também está ligado ao amor. Porque quando você conhece quem Deus é, você não apenas respeita Deus, você passa a valorizar a presença dEle. E por amar essa presença, você não quer se afastar dela. Não é sobre obedecer inúmeras regras, não é sobre cumprir ritos, é sobre permanecer perto. Eclesiastes 12:13 diz assim, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, o temor ele se revela nas atitudes, não é só algo que a pessoa sente, é algo que ela vive. Trazendo isso para os dias de hoje, temer a Deus é você fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando. É quando você tem a oportunidade de errar e você escolhe acertar. E você faz isso por quê? Porque você tem uma consciência de que Deus está te vendo, de que Deus ele está te olhando, de que a presença de Deus ela está com você. E diante dessa consciência de que Deus me vê e está comigo, eu vou me comportar de acordo com aquilo que agrada a Ele. Salmo 25:14 diz, o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Isso mostra que o temor ele não só cria aproximação, mas ele também cria intimidade. Quem teme a Deus não foge dele, se aproxima. No fim das contas, temer a Deus não é viver com medo, não é viver regras com medo de ser castigado, sobre ser punido. Temer a Deus é sobre relacionamento, é sobre reconhecer quem Deus é, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus poderoso e que Ele é um Deus que quer estar comigo. E quando eu entendo a grandeza, o amor, a santidade desse Deus, eu quero estar com Ele. E como eu quero estar com Ele, eu quero agradá-lo. E como eu quero agradá-lo, eu guardo os seus mandamentos. Fica para você esse entendimento de que temer a Deus é o que Ele requer de nós. E temer a Deus é uma posição que nós precisamos ter diante de quem Ele é, diante de quem nós somos para Ele e diante do desejo que temos de estar perto desse Deus amoroso e de agradar o coração dele. Quando Deus fala conosco, tudo ganha uma clareza maior e a gente passa a perceber melhor o que está ao nosso redor. E pequenos gestos fazem a diferença. É isso que temos feito aqui, através da Fundação Afife Arão. Tem gente que precisa de ajuda. E
tem gente que decide ser a ajuda. Todos os dias, histórias silenciosas pedem por cuidado. Famílias que enfrentam dificuldades, crianças que precisam de atenção, vidas que esperam por uma oportunidade de realizar os seus sonhos. É por isso que existe a Fundação Afif Arão. Um trabalho feito com amor, dedicação e um propósito muito claro: levar dignidade a quem mais precisa. Porque cada gesto importa, cada ajuda transforma e, pouco a pouco, sonhos vão sendo realizados, enquanto novas sementes são plantadas nessa geração. Através de ações sociais, apoio a famílias e projetos que transformam realidades, a Fundação tem sido um instrumento de mudança. Mas para continuar alcançando mais vidas, é preciso ir além. E é aqui que você entra. Acesse o site da Fundação, conheça de perto esse trabalho e descubra como você pode contribuir. Porque quando cada um faz a sua parte, o impacto se multiplica. Fundação Afif Arão, realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Aquilo que a palavra nos ensina, a gente também vê acontecendo na prática, na vida de pessoas reais. E quando Deus age, a transformação é visível. Agora vamos acompanhar um testemunho que nos mostra a grandeza do poder de Deus. Uma história que revela como Ele continua operando e transformando vidas. Olá, queridos, graça e paz. Eu me chamo Carlos Pérez e hoje eu quero partilhar aqui com você algo que aconteceu em 2021 comigo e com a minha casa, com a minha família. No dia 2 de março de 2021, eu testei positivo para Covid e comecei logo em seguida todos os tratamentos que eram possíveis. Fiz tratamento domiciliar, um amigo ia me aplicar a medicação todos os dias, me acompanhando todos os dias, até o dia da minha alta. Quando eu peguei alta, no dia seguinte à alta, eu acordei com uma chamada do consultório do médico que estava me acompanhando à época, pedindo para que eu retornasse. E quando eu cheguei no médico, ele pediu que eu fizesse uma gasometria. A gasometria é um exame que é tirado da veia principal, para ver como é que está a questão de oxigênio no nosso sistema. E o meu nível de oxigênio estava muito baixo e o médico na mesma hora me encaminhou para que eu fosse procurar atendimento hospitalar. O médico então me pediu para que eu procurasse atendimento médico. E eu dei entrada no pronto-socorro e no pronto-socorro já Deus começou a manifestar algumas coisas na minha vida. Uma pessoa que eu nunca vi me ofereceu ajuda, me ajudou na internação, me ajudou no acompanhamento. Nesse dia no pronto-socorro, infelizmente, só havia oxigênio na emergência e nas UTIs. Então eu fiquei estabilizado durante um tempo na emergência, depois eu fui levado para a ala Covid. E na ala Covid eu tive uma piora muito grande, ao ponto de ficar sem oxigênio e perder a movimentação dos meus pés, das minhas pernas e das minhas mãos, e só me restou orar. E eu comecei a orar e pedir a Deus que o Senhor enviasse alguém para me resgatar daquele lugar. E de repente, eu não sei precisar quanto tempo depois, alguém da limpeza, limpando, bateu alguma coisa, não sei se o rodo, não sei se a vassoura, não sei o que foi, e se assustou, abriu a porta do lugar onde eu estava e perguntou se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda. E eu já não tinha mais movimentos, eu não tinha mais força de respiração. Eu consegui levantar a palma da mão e sussurrar pedindo socorro. E quando eu pedi socorro, esse rapaz largou tudo. E quando ele já voltou com os médicos, com o enfermeiro, já voltou com os técnicos e me colocaram pela roupa mesmo, me pegaram, me colocaram numa cadeira de roda e correram comigo até a emergência. Na emergência foi me colocada uma máscara de oxigênio no meu rosto
E eu senti o vento do oxigênio, sentia tudo, mas eu não conseguia respirar. E de repente essa mulher, essa enfermeira, ela num ato de desespero, ela deu um soco no meu peito. E quando ela deu um soco no meu peito, eu senti o oxigênio e eu comecei a fazer sinal, dizendo que estava conseguindo respirar. Então ela fez massagem e eu retornei. E daquele momento em diante eu tive que ficar com a máscara de oxigênio o tempo inteiro. Eu passei pelo processo de VNI, infelizmente eu não consegui respirar com a VNI, né, com a ajuda da máscara. E de repente chegou um momento que o médico chega para mim e ele diz: Carlos, eu vou tentar com você mais uma última vez a VNI. E ele tentou comigo a VNI e eu não consegui, eu me engasguei com oxigênio. E aí então ele desistiu da VNI e ele disse: olha, eu vou ter que te entubar e eu preciso fazer isso nos próximos 20 minutos. Então rapidamente ele ligou para minha esposa foi até o hospital para poder assinar o termo, né, de autorização. E quando ela estava assinando a autorização, o Dr. Vinícius então disse assim: eu queria orar com vocês. E aí ele pediu para orar conosco, ele orou conosco, nos abençoou, orou pela minha vida, orou por ele enquanto médico. Eu peguei naquela segunda onda do Covid, que era quando o vírus era muito agressivo, era muito rápido. Para se ter uma ideia, às 10 horas da manhã do dia 10 de março, eu estava com 15% do meu pulmão comprometido. No final do dia eu já estava com 40% do meu pulmão comprometido. Que história, hein? E na próxima semana acompanhe o final desse lindo testemunho. Não perca! E no último final de semana eu fui pessoalmente testar se a galera da Igreja Renovada está mesmo por dentro da palavra. E você pode testar junto com a gente. Tá na Bíblia, tá amarrado. Seguinte, hoje eu tô aqui na Igreja Renovada, nós estamos com uma missão: descobrir se as pessoas estão realmente lendo a Bíblia ou estão só repetindo por aí. Seguinte, você caiu no programa Deus Tem o Melhor. Nós vamos fazer aqui um quadro, eu quero saber de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tudo bem, deixa eu lhe perguntar. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado? Tá amarrado. Deus não escolhe os capacitados. Eles capacitam os escolhidos. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia? Tá não? Tá amarrado. Não, peraí, calma. Você me perguntou? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia não? Tá amarrado. Ô, irmã, quem planta vento colhe tempestade. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá na Bíblia. E o programa Deus Tem o Melhor está invadindo aqui e atrapalhando a conversa da apóstola. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. Eu atrapalhei a conversa, mas o irmão acertou. Tudo bem, irmã? Deus ajuda quem cedo madruga. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. A jovem lê a Bíblia. Agora vamos aqui na irmã. Irmã, Deus faz a parte dele, você faz a sua. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá amarrado. Tá amarrado, irmã. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Tá amarrado, mas a irmã lê a Bíblia, tá? Vou pegar aqui o irmão. Eu. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Tá amarrado. A irmã pensou, mas acertou. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Vamos ver. Não cai uma folha sem ir na presença de Deus. Tá na Bíblia. Tá amarrado. Vou pegar aqui a irmã que está subindo a escada. Everton, tudo posso naquele que me fortalece. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá amarrado. Tá na Bíblia, irmã. Lê a palavra de Deus. Parabéns. Tá na Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Vou pegar agora uma criança para mostrar que a rede de crianças está ativa. Vamos lá, irmã. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. As crianças aqui na Igreja Renovada leem a Bíblia. Opa, deixa eu invadir essa família aqui. Aproveitar para os dois. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Bíblia.
Tá na Bíblia. A irmã lê a Bíblia. Olha aí, já tá com a Bíblia debaixo do braço. Não é enfeite, não. Agora vamos ver se os meninos estão lendo a Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Você vem pro culto da madrugada, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. E esse foi mais um quadro do Tá na Bíblia ou tá amarrado, diretamente aqui da Igreja Renovada. Tchau! No meio dessa caminhada surgem dúvidas, perguntas que fazem parte da nossa fé e precisam de respostas. Dúvidas reais, respostas que direcionam. Esse é o Jovem Pergunta. Graça e paz, gente. Aqui nós estamos começando mais um Jovem Pergunta, que é aquele quadro onde veio para tirar as suas dúvidas de você que é jovem no seu dia a dia. E sem nenhuma enrolação, nós vamos começar logo com a primeira pergunta. Como ter fé quando parece que Deus está em silêncio? Pois é, gente, essa pergunta nós precisamos estar bem alinhados com aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Porque, às vezes, quando Deus está em silêncio, nem sempre quer dizer que Ele está ausente. E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, lá em 2 Coríntios 5:7, olha só o que o texto diz. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa vista, ela nos limita. Mas quando nós caminhamos por fé, nós começamos a entender que Deus ele está conosco. Então você talvez tenha tido dúvida, né, diante da sua caminhada com Deus, mas você precisa entender que você que acredita na palavra, você precisa crer que você precisa caminhar por fé. Porque por mais que eu e você nós não estivemos vendo, mas Deus ele está trabalhando em nosso favor. Nós precisamos confiar e acreditar, porque no tempo certo, Deus ele vai fazer acontecer pela fé aquilo que eu e você tanto temos esperado e almejado. Como saber se estou vivendo a vontade de Deus? Para você saber se você está vivendo e andando de acordo com a vontade de Deus, você precisa olhar para a palavra. Você precisa caminhar de acordo com a palavra. Se você tem tido uma vida de oração, de obediência, de princípio, aquilo que o Senhor tem te orientado e tem te dito, você terá a certeza que você está andando de acordo com a palavra de Deus em obediência a ela. E quando nós olhamos para a palavra, o texto ele é bem claro, não existe dúvida. Olha só o que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2. A Bíblia nos orienta e ela é bem clara quando diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você que está me ouvindo aqui agora, para que você venha experimentar, para que você venha viver aquilo que é bom, para você viver aquilo que é agradável, você precisa estar de acordo com essa palavra. Porque se você estiver de acordo com essa palavra, Deus ele vai fazer coisas boas, Deus ele vai te dar coisas perfeitas, Deus ele vai te entregar coisas agradáveis na sua vida. Então ande de acordo com a palavra, viva de acordo com esse princípio, porque aquilo que Deus tem é muito melhor para você, para a sua vida, para a sua casa, do que tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Olha só, essa pergunta, gente, nós vamos tirar ela com base naquilo que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde a Bíblia diz o seguinte: eu lhe disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como nós podemos observar, a palavra de Deus aqui ela é bem clara. No mundo, eu e você, nós estamos sujeitos a passar por aflições. Até porque, quando nós olhamos para o mundo, para tudo aquilo que tem acontecido, nós estamos diante de um mundo onde o pecado ele tem dominado, ele tem permanecido, as aflições, as coisas ruins têm acontecido. Mas com Jesus, tudo tem um propósito. Nós precisamos compreender e entender que algumas coisas, elas são inevitáveis a acontecer. E uma delas é as aflições, a dor, o pecado, ela faz parte da humanidade. Por isso, você precisa compreender que Deus ele tem um propósito e que com Ele, eu e você, nós iremos vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer dor. Gente, chegamos ao final do nosso quadro Jovem Pergunta. E você que ainda está com alguma dúvida, entra lá no Instagram da Igreja Renovada, @renovada12, que nós iremos responder para você. Foi um prazer dividir esse tempo com você e até o nosso próximo Jovem Pergunta.
Quando a gente encontra essas respostas, algo começa a mudar dentro de nós. A nossa fé amadurece e a nossa caminhada ganha direção. Tudo nos leva de volta à palavra e é nela que permanecemos. Então, abra o seu coração e fique atento ao que Deus quer falar com você na ministração da palavra de hoje. E hoje nós vamos estar vendo o poder redentor do sangue de Jesus, poder esse que trouxe cura e restauração. Quantos precisam de cura aqui hoje? Hoje você vai sair curada, amém? Às vezes a gente quer a cura, mas a nossa incredulidade diz não. Que vamos continuar trabalhando esse capítulo 9, a mesma experiência deste homem que era cego. E o texto é: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, verso 25. Diga aí bem forte: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse homem sabia, irmãos, exatamente o que ele estava dizendo. Eu era cego e agora eu vejo. As circunstâncias não estavam favoráveis a ele pela repressão dos invejosos que não sabiam fazer o que Jesus fazia. O que exatamente aconteceu com você quando você encontrou com Jesus? Aquele homem entendeu, eu encontrei com ele, eu era cego e agora eu vejo. Ele tinha uma resposta pronta, porque a necessidade do seu coração foi atendida. Eu quero ver. E os olhos se abriram. Qual é a necessidade do seu coração hoje? O que você precisa que Deus faça hoje? Nós temos uma experiência que tinha um homem paralítico na Porta Formosa, e quando os discípulos de Jesus iam passando, Pedro olha para ele e ele estende a mão. Ele queria o que desses homens? Esmola, dinheiro. Tem gente que só estende a mão para Jesus pedindo dinheiro. Só quer que o Senhor pague suas dívidas, que o Senhor pague as suas contas. É como se pegasse um monte de boleto. O Senhor está aqui, ó, paga aí minhas contas. Tá certo isso? Será que ele é aquele que é o teu financiador de contas indevidas? Não, irmãos. Aquele homem também teve uma experiência forte, porque eu penso que Jesus não faz isso porque ele é muito bondoso, mas Jesus podia dizer: ei, rapaz, dinheiro não tem para ti não, mas eu tenho o que você precisa. Vai acertar a sua vida. Entrega teu coração, muda de atitude, muda de comportamento. Mas Jesus não é igual a gente, né? Jesus não dá lição de moral. Ele entrega a necessidade, o meio para que o dinheiro chegasse na mão daquele que pedia esmola. Teu problema é a paralisia? Então levanta e anda. E assim você vai poder produzir. Deus sempre nos dá a oportunidade de produzir e ter aquilo que nós precisamos. Essa história de vir tudo de mão beijada não existe, irmãos. É com o suor do teu rosto. Por isso que aquele homem, ele falou claramente o que ele precisava. Eu não quero um guia para me levar, eu não quero alguém para me sustentar, para pagar minhas contas, eu quero ver. Porque se eu enxergar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou trabalhar. Não tinha medo de trabalho, não tinha medo de pegar sol quente, ou pegar na enxada ou qualquer coisa assim. Ele só queria a oportunidade de ser inserido na sociedade outra vez. Porque um cego não era aproveitado em nada, causava problemas emocionais. Ele estava fora do processo, sem amigos, porque ninguém quer ser amigo de um cego, porque dá muito trabalho. Ninguém quer ser amigo de um paralítico, porque tem que carregá-lo para todo canto. É ruim empurrar cadeira. Imagine aquela época que carregava na rede. Então veja, irmãos, o que aconteceu com aquele homem é o que Deus quer fazer comigo e com você. Para quem era cego e começar a enxergar, é uma mudança radical.
Por isso que, se você hoje tem algo para dizer, eu era assim, mas agora eu sou assado. Eu era cego, agora eu vejo. Se algo mudou no seu mundo, você tem que ter um testemunho muito firme para dizer, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Algo novo aconteceu na minha vida, porque o seu encontro com Jesus precisa ser claramente descrito. Como assim? Do jeito que o cego falou. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era um ladrão, agora eu sou honesto. Eu era um mentiroso, agora eu sou verdadeiro. Eu era, mas não sou mais. A palavra de testemunho, irmãos, é muito forte. Por isso que nesse texto de João 9, tem pergunta que até hoje nós fazemos quando nós estamos diante de uma enfermidade. Verso 2, ele disse, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? A grande questão é, eu estou sofrendo porque meu pai era ruim. Eu estou sofrendo porque minha mãe não sei o quê. E começa a querer pôr uma culpa em terceiros pela nossa dor. A nossa enfermidade como consequência de um pecado. Porque eu não sou fiel, agora Deus me castiga com doença. Ou, às vezes é muito bom e diz, Senhor, eu sou santinho, eu não faço nada. Eu vou para a igreja, eu entrego meu dízimo. Eu leio a Bíblia, por que eu estou passando por isso? Você já ouviu isso? Infinitas vezes. Olha a resposta que ele nos deu, que nos confronta. No verso 3 ele disse, mas foi assim para que se manifeste as obras de Deus. Muitas coisas que nós estamos vivenciando, queridos, é para que se manifeste a glória de Deus. Eu tenho certeza que todos aqueles que amam de verdade Jesus já oraram assim, Senhor, eu quero ver a tua glória, sim ou não? Senhor, manifesta a tua glória. Senhor, eu quero ver teu poder. Senhor, eu quero. Nós queremos coisas muito extraordinárias. Ele disse, tudo bem, eu vou manifestar a glória. Aí veio uma enfermidade. Ao invés de ver a glória sendo manifesta, tirando a enfermidade, vem a murmuração, vem a queixa, vem a bronca, como se Deus estivesse me castigando. Ué, você não pediu para ver a glória? Você não pediu para eu manifestar meu poder? Ele está dizendo assim, mas assim foi feito para que se manifestasse nele quem? No cego. A glória de Deus. Se manifestasse em você que está com a doença aí, a glória de Deus. Se manifestasse em você que está com problema de relacionamento, a glória de Deus. Você está enfrentando dificuldade para manifestar a glória de Deus na sua vida. Não murmure, não se queixe, se alegre. Opa, vai ser a chance de mostrar que o meu Deus é vivo. É a chance de mostrar, meu Deus é poderoso. Todos vão saber que eu era doente, mas eu sou sarada. Que eu era isso, mas agora eu sou outra coisa. Querido, o seu testemunho fala mais do que a sua palavra. A sua vida, ela precisa testemunhar os milagres de Deus. Nós oramos por milagres, mas o poder de Deus, ele precisa ser manifesto em oportunidades. Diga oportunidades. E Deus está lhe dando a oportunidade de ver milagres, de viver milagres. Mas eu estou muito ruim, eu estou com muita dor. Essa é a chance de fazer essa dor sair e ver o milagre de Deus. Mas eu estou com uma infecção braba aqui. Ele tem um antibiótico perfeito. Uma palavra que sai da boca do crente com poder e graça, libera a tua saúde. Eu não preciso de médico? Claro, se for necessário, vai.
Mas a sua dependência precisa estar aqui, irmãos. Você é crente, você não deu motivação para isso, vigiou, cuidou da sua alimentação, sua saúde, do seu corpo, e veio uma doença a si mesmo. Deus quer manifestar a sua glória em você e através de você. E isso é muito importante, porque nós ficamos muitas vezes muito mal, como se Deus me abandonou, Deus não ouve minha oração, Deus não liga para mim, olha como eu estou. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele se importa contigo, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com esse diagnóstico que você recebeu, Ele se importa com as ameaças de morte. Você tem X dias, mas os nossos dias, quem conta é Deus. Ele tem todos os meus e os seus dias contados, e Ele sabe qual é o dia que vai nos recolher, irmãos. E não vai ser por qualquer coisa. A Bíblia diz que foi assim, para que se manifestasse nele em quem? No doente. Está passando por isso, Deus quer manifestar em você a sua glória. E eu creio muito nisso, porque a obra de Deus precisa caminhar, irmãos. E a cura, ela se manifesta, às vezes, no momento em que você acha que acabou. Já deu teu último cartucho, não tem mais o que fazer. É a hora da ação do milagre de Deus na sua vida. Em quem? Em quem é usado e ousado para liberar esse poder que já foi colocado em nós através do Espírito Santo. Nós falamos em línguas, amém? A grande maioria foi batizado no Espírito Santo. Ele está aí fazendo enfeite para você falar em língua, para todo mundo ver que você sabe. Não, irmãos, o Espírito Santo é autoridade e poder que foi delegado para realizar as obras de Deus. Não foi enfeite, não foi para ficar lamuriando, andando cabisbaixo, como se o mundo tivesse acabado. Ainda não acabou. Deus continua sendo Deus. Deus ainda continua liberando palavras de vida e restauração na vida das pessoas. Por isso que nós temos que entender o que Jesus disse nesse verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Você acha que ele falou isso só para ele, que ele estava ali? Não, ele está dizendo para mim e para você que convém que eu e você faça as obras que ele enviou para fazermos. Ele nos disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, curai enfermos, expulsar demônios. Ele já deu a ordem. Então, convém que eu e você faça o que ele mandou você fazer. Agora, você fica pedindo oração, pedindo que eu jejue por você, que Deus te use, tarará. Ok, então faça as obras que Ele mandou você fazer. Nós só queremos venha nós, no vosso reino não vai nada. Não funciona, mano. Não funciona, é uma via de mão dupla. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai, para que a nossa palavra seja a boca que libera a palavra que sai da boca de Deus. Foi para isso que Ele nos enviou. Por isso que Jesus, Ele não agia igual aqueles que estavam ali pressionando aqueles pobres daquele homem, por causa daquelas situações que Jesus agia, e eles não. Eles falavam, mas não faziam nada. Eles tinham muito discurso, tinha lei decorada, mas não fazia nada. O povo continuava enfermo, continuava triste, continuava passando por todas as crises deles lá. Mas Jesus não falou isso, irmãos. Jesus pegou aquele cego, olhou para ele e viu a sua necessidade. A ação do cego, ela foi decisiva. Em quê? Na concretização do milagre. Você que está doente, teu nível de resposta para Deus é decisivo para o seu milagre se realizar. É muito importante você entender isso, porque muitos milagres não acontecem, irmãos. Não é exatamente pela ação de quem orou por você e não aconteceu. Não, eu já falei com o meu líder, ele orou, não aconteceu nada. Eu falei com o meu pastor, ele orou, não aconteceu nada. O problema não é de quem ora em você. Não, querido. Somos nós que estamos recebendo a oração. Qual é a atitude do nosso coração? Se é um coração incrédulo, ele está impedindo a manifestação de Deus na sua vida.
Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso, queridos. O texto diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se eu não me aproximo dele, entendendo de quem eu estou me aproximando, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, eu estou perdendo meu tempo, porque Deus não vai fazer nada para um coração que não credibiliza a sua voz. Não vai. Ele saiu de Nazaré e disse: aqui eu não pude fazer muitos milagres, porque não acreditavam nele. Era Jesus. Imagine nós. Nós não vamos poder fazer milagre nenhum num coração incrédulo, irmãos. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Jesus, ele deu os passos de fé, os passos certos que precisam acontecer. Olha aí o versículo 7, ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Diga: foi, lavou, voltou e viu. Aleluia! São 4 caminhos que nós temos que seguir, irmãos. São 4 verbos decisivos que demonstram a ação de um enviado. Ele os enviou. Jesus disse: vai lá no tanque de Siloé. Foi um envio. Ele pôs o lodo, colocou 2 vezes o lodo lá, colocou lá, cuspiu na terra, fez aquele negócio, colocou lá. Mas aquilo não o curou naquela hora. Jesus mandou que ele fosse lá no tanque de Siloé. Ele foi lá no tanque cego. Ele não foi enxergando, não era perto de um lugar que ele estava, até lá no tanque de Siloé. Ele teve que caminhar com a cegueira dele até lá. Toda cura de Deus não acontece imediatamente, tem um processo. Quando você sai para obedecer, a coisa começa a acontecer. Lembra dos leprosos? Jesus disse: vai lá e te apresenta para o sacerdote. Eles saíram, estavam ainda com as peles cheias de lepra. Mas quando eles começaram a ir em direção do sacerdote, perceberam: a minha pele está limpa. Porque houve uma atitude de obediência. Eles poderiam naquela hora: está vendo? Ó, esse cara aí não é de nada não. Não aconteceu nada aí, eu estou com uma lepra do mesmo jeito. Me mandou, foi para o sacerdote. Não é assim que nós agimos? Pois é, por isso não recebe a bênção. Porque alguém ora e não credibiliza aquela oração. Não foi quem orou, foi quem recebeu essa oração. Quando ele foi, ele estava demonstrando uma atitude de obediência. E ele chegou até lá e ele deu o segundo passo. Ele realizou o comando, ele se lavou. Foi uma atitude pessoal, não foi ninguém lá dar banho no camarada, não. Foi ele que se lavou naquele tanque. E quando ele se lava naquele tanque ali, irmãos, ele percebe a sua cura. Não tem mais nenhuma venda nos seus olhos. Ele começa a enxergar tudo perfeitamente. Aquele vislumbre de que eu nunca vi esse mundo, mas agora eu estou vendo o inacreditável. Aquele homem nunca viu, ele era cego de nascença. E quando ele levanta daquelas águas, ele vê gente, ele vê paredes, muros, ele vê pessoas caminhando, falando, conversando. E ele consegue enxergar uma vida jamais que ele imaginava que fosse como ele viu. Porque quem nunca viu, nunca imagina como será. Por isso que ele realizou, foi uma atitude do doente, do cego, para que ele começasse a ver. E aí ele poderia muito bem partir, ir para a casa dele, fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que ele voltou. Esse é o ponto, irmãos. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Quantas pessoas recebem bênçãos dos céus e tchau, partiu, nunca mais volta.
Só volta quando dá outra dor de barriga nele de novo, outra doença, outra coisa, situação difícil. Mas ele não, ele teve uma atitude de gratidão. E depois dessa gratidão, ele começou a ver todas as coisas. Ele viu com seus olhos abertos, ele viu que os seus olhos foram abertos, as coisas começaram a acontecer. Ei, esse é o processo de Deus. Acabou aqui? Não, tem o próximo passo. O próximo passo está lá no verso 8, quando ele diz que os vizinhos e aqueles que tinham visto ele cego. Ei, eu conheço esse camarada, é aquele cego aqui, meu vizinho. E como é que ele está vindo? O que aconteceu com ele? As pessoas precisam ver a sua transformação, igreja. Não é só de um doente, mas quem tem vida com Deus, ele experimenta o extraordinário e chama a atenção das pessoas. Que é aquilo? Eles viram a manifestação do poder de Deus. O que falta, irmãos, é isso na nossa vida. Manifestar a glória, o poder de Deus, para que o ímpio saiba que nós não estamos falando com o vento, nós não estamos alimentando uma ilusão, nós temos uma palavra concreta, verdadeira, que funciona, que transforma, que realiza o sobrenatural de Deus. O poder fluiu naquele lugar. Por quê? Porque ele deu os 4 passos. Qual foram os 4 passos? Diga, foi. Lavou, voltou, viu? Você tem que cumprir o que o Senhor mandou. Vá aonde Ele mandou, você foi enviado. Você quer ver milagres dentro da sua casa? Não vai ver. Você quer ver milagres sentado aí assistindo o culto? Não vai ver. Ele te enviou para levantar vidas, para restaurar vidas, para curar vidas, para arrancar do cativeiro do pecado. Assim você vê manifestação do poder de Deus. Queridos, o texto é muito tremendo, esse do verso 7, porque ele diz que eles tinham visto o estado dele antes, viram que era o cego e diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Era ele. Ele disse, sim, sou eu. Olha aqui, irmão, verso 9, sou eu. Diga, sou eu. Ei, o que aconteceu? Que as pessoas estão comentando, não era ele não. Sim, foi em mim que aconteceu o milagre. Foi em mim que Deus manifestou a sua glória. Sou eu mesmo. Eu era aquela cega que não sabia nada da vida, mas Ele me arrancou do império das trevas, me desconectou de lá e me colocou no reino do Filho do seu amor. Minha visão abriu. Sou eu que agora o amo, que o sirvo. Nós temos que ter essa palavra, irmãos, e não ter medo dos comentários, do que vão dizer, da perseguição que virá. Esqueça, maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. O Senhor pelejará por vós e nós nos calaremos. Não precisa lutar. Veja aqui que aquela turma que estava ali ao redor começaram a pressionar. Como isso aconteceu na sua vida? Crente, você tem que ter a resposta para o como. As pessoas buscam fórmulas. Não, mas me diz aí o segredo que eu vou fazer. Não, agora você pode ficar rico se tu fizer. Como é mesmo? Não, mas tu pode fazer isso aqui. Ei, as pessoas só querem o caminho curto. Dá a rota para eles. Vá lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era longe. Você vai encontrar lá um tanque, mergulha, toma banho, se torna nova criatura, nasça de novo. E o Senhor vai abrir os seus olhos para você seguir esse mundo com prosperidade e alegria. Não é só ganhar dinheiro, não. A prosperidade é você ser equilibrado nessa terra. É não sentir falta de nada. Você está feliz com o seu casamento, você está feliz com o seu emprego, você está feliz com os filhos que tem, você está feliz com a célula que Deus lhe confiou nas mãos, você está feliz com aquilo que o Senhor mandou você fazer. Irmãos, o nosso estado de alma parece que anda doente todos os dias. Uma insatisfação terrível, porque eu não tenho o que o outro tem, e nunca vai ter, porque aquilo Deus deu para o outro, e para você é outra porção. Mas o diabo cutuca
cutuca para você querer o que o outro tem, fazer o que o outro faz, mas não faz o que ele faz para pagar o preço para chegar onde chegou. Os anos de estudo, os anos de dedicação, os anos de empenho, as noites não dormidas, as buscas na madrugada pelo reino, não faz nada disso, dorme em berço esplêndido, não ora, não lê a Bíblia, vai na igreja como uma obrigação e quer ser um agente de milagres de Deus. Esqueça. Deus trabalha com quem é comprometido com Ele. Se você tem compromisso, você honra. Você não reclama. Você tem um compromisso com o seu trabalho, sim ou não? Por que você vai? Porque você tem um compromisso que se eu não for, eu não recebo. Se eu não for, eu vou passar fome. Se eu não for, eu não tenho o que fazer na vida. E para o reino, você não faz por quê? Cai uma chuva, não vou não, está chovendo. Queridos, nós temos que ser verdadeiros com Deus. As dimensões da cura do Senhor e de restauração, ela vem em 3 dimensões na nossa vida. Ela vem na cura física, restaura nosso corpo, dá ânimo, força, vigor, coragem. Você tem vontade de trabalhar, você tem desejo de produção, você tem desejo de ajudar as pessoas. O teu corpo reage àquilo que a sua mente foi transformada. Muita gente não tem coragem nem de sair da cadeira, porque a mente não foi transformada. Acha que vai olhar para o céu e o dinheiro vai cair na sua cabeça igual o maná no deserto. Eles estavam no deserto sendo trabalhados por Deus. Você não está no deserto. Você está numa cidade que você vai na padaria e compra o pão pronto. Você vai no restaurante e compra comida pronta. Não precisa nem ir. Você pega o telefone, iFood vai deixar na tua casa. O comodismo está geral. E acha que vai pegar o telefone e mandar uma mensagem para o céu. Senhor, manda aí uma cura para esse homem aqui. Esqueça. Esqueça, o céu não tem fast food, não tem iPhone para você ligar para os céus, não, queridos, não funciona assim. Precisamos de uma restauração física, mas uma restauração emocional também. Muitas doenças são consequências de frustrações emocionais, rejeição, falta de perdão, abandono, muitas feridas, muitos traumas acumulados, magoado por bobagem, porque uma cara feia ficou para o seu lado, ficou lá doente, sem dormir por causa de uma cara feia. Sai daí, meu irmão, vai amadurecer. Para com essa meninice. Precisamos de cura emocional. Cara feia, meu irmão, a gente se olha no espelho e está tudo certo. No outro dia você sai de lá feliz. Pronto. Não se espante com cara feia. Olha só, a cura e a restauração, ela começa no espírito. Passa pelo nosso emocional e chega no nosso físico. É um processo. Ela não vem invertida. Querer curar o físico é você tomar banho, mas você vestir uma roupa suja. Dá certo? Dá não. O Senhor quer uma roupagem nova que vem de dentro para fora, porque a limpeza, a pureza, ela brota da alma e não é da água do chuveiro. A alma limpa, a alma livre, o espírito restaurado, nasceu de novo, tudo começa a acontecer. A Bíblia mostra que esse homem, ele tinha uma condição permanente, era irreversível para o homem, era uma cegueira de nascença. Então, a chance era 0 dele voltar a viver, irmãos. A cura física, ela veio porque já estava profetizada através de Isaías 53:5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, que pisaduras do Mestre Jesus! Ali naquela cruz, entenda isso, igreja, você vai vibrar agora, porque onde que ele pisou na cabeça da serpente? Diga, na cruz.
Ali na cruz, Ele nos concedeu tudo isso que nós estamos precisando. As pisaduras do Mestre, ali na cabeça da serpente naquela cruz, foi que restaurou a nossa saúde espiritual, emocional e física. Se nós não entendermos isso, nós estamos perdidos, porque a obra redentora, irmãos, é uma restauração integral. Ela não é só uma parte. O Senhor quer fazer o todo, por isso que o sangue aponta para a redenção do nosso corpo, o perdão dos nossos pecados, ainda que a sua plenitude cumpra na ressurreição ali de Jesus Cristo. Mas a bênção já foi liberada ali naquela cruz. Veja que essa cura, essa restauração emocional veio na vida de um homem que ele era excluído da sociedade. E o Senhor o incluiu. Venha para cá. Você não vai ficar agora sem amor das pessoas, sem relacionamento. Você agora vai entrar numa comunidade. Você agora vai ver pessoas. Você vai tocar pessoas. Você vai ser amigo de pessoas. Você vai comer com pessoas. A vida comum, o Senhor introduziu aquele homem que estava excluído socialmente, queridos, para agora ele viver uma vida nova. Porque a pessoa excluída, irmãos, ele tinha um sofrimento interno que ninguém curava, porque era uma dor de rejeição, é uma dor de abandono, é uma dor de dependência, precisava dos outros para tudo, mas agora Jesus rompe com isso, aleluias, e Ele nos introduz não só no reino, mas na comunidade, para a gente poder ter vida de família. Vida de família abundante, irmãos, que Ele trouxe. Quantas pessoas estão solitárias? Não sei se eu contei aqui, mas eu vi uma reportagem que uma senhora de 65 anos, ela foi assaltada no Rio, no posto de gasolina. Levaram suas coisas todas em seu carro. Ela era viúva, tinha um filho único. O filho único morava em Curitiba. E ela ali no chão, ela disse, meu Deus, eu não tenho ninguém para me ligar e pedir socorro. Eu estou aqui. E ela ficou lá no chão, solitária, um bom tempo, até que uma senhora chegou, se compadeceu dela, chamou o SAMU, levou para o hospital. E chegou no hospital, foi outra dor na alma, que os enfermeiros perguntaram, a senhora quer que eu avise para quem? Ela não tinha ninguém para avisar que ela estava naquele estado. Irmão, a pior coisa que tem chama-se solidão. E ela começou a chorar e chorou dias ali. E Deus fez ela entender que ela precisava servir mais do que ser servida. Olha que lição tremenda. Ela não era crente não, irmãos. E ela, quando saiu daquele hospital, ela foi para uma comunidade para servir o povo. Ela encontrou uma família. Encontrou amigos. Ela fez amigos servindo. E às vezes nós somos tão egoístas, queremos que as pessoas nos sirvam. Senta como barão para a pessoa trazer. Não, irmão, Jesus disse, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Quando você se disponibiliza a abençoar vidas, você é muito mais abençoado. Você recebe atenção, carinho, uma palavra, uma gratidão. Isso vai enchendo o teu coração de alegria, porque você está manifestando a glória de Deus na vida de alguém. Você está ajudando alguém a fazer algo que ela não faria sozinho, como aquele cego. Veja que o sangue, queridos, ele não apenas trata sintomas externos, mas ele vai profundo. É uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual é aquilo que João declara no versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aqui é o segredo para mim e para você. Aonde você está? Nós estamos no mundo, sim ou não? Então, enquanto nós estamos nesse mundo, você é o quê? A luz do mundo. Queridos, então, resplandeça essa luz e seja
agente de manifestação da glória de Deus. Jesus disse isso aqui. Olha aqui, verso 3, Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui, enquanto eu posso, enquanto é dia, eu vou continuar fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. E isso não é só para Jesus, é para mim e para você. O que nós precisamos, irmãos, refletir, resplandecer essa luz do Senhor, manifestar essa glória do Senhor nessa terra. Não somente aquilo que eu sei fazer, mas Deus vai fazer muito mais do que eu não sei, porque a obra é dele, no momento dele, para as pessoas que ele separou para isso. Por isso que lá João 14:12 ele diz que ele fez essas obras, mas maiores obras nós faríamos também. Então, queridos, é simples, eu preciso crer no que ele falou e executar. Concluindo, eu quero terminar com esse versículo de 38 desse capítulo, que ele disse assim: depois que ele foi excluído, esse cego foi pego pelo clero da época, que pressionaram. Porque você vai dizer, quem foi que fez isso? Ele é um pecador não faz isso. Ele, se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que ele era cego. E foram nos pais dele para perguntar: esse menino é teu filho? É, esse homem, né? Ele é meu filho. Ele nasceu cego? Nasceu. E como é que ele vê? Olha, que é meu filho, eu sei. Como ele vê agora, eu não sei, ele já é homem. Pergunta para ele, ele vai te dizer. Eles ficaram furiosos com essa resposta, mas quando eles expulsaram esse cego dali da presença deles, mas Jesus, vendo isso, foi ao seu encontro. Quando ele questionou quem era Jesus, o cego respondeu para ele e disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus tinha perguntado para ele: crês tu no Filho de Deus? Verso 35. E ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E aí ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aqui está o segredo, igreja. Ele creu e o adorou. A restauração plena, irmãos, ela nos conduz à adoração. Nunca esqueça disso. Se você não é um adorador, você ainda não foi restaurado. Porque é uma consequência de quem entende a dimensão do que aconteceu na sua vida e na sua história. Shalom, Igreja Renovada. Veja tudo o que vai acontecer essa semana na nossa igreja. Sabe aquele compromisso com Deus logo cedinho? De terça a sábado, às 5 da manhã, a gente tem o culto da madrugada. Quem vem sabe o quanto vale a pena. Terça-feira, às 19 horas, nos encontramos no culto de edificação. Momento de crescer e se fortalecer na palavra. Quinta-feira é especial. Dia de célula. Separe esse horário para estar com o seu grupo. É ali que a gente vive comunhão de verdade. Sábado tá agitado. Olha só a nossa programação. Às 15 horas temos rede de crianças rolando na nova estação e também nas bases. Ainda no sábado, os jovens e adolescentes estarão juntos na gincana Eu Sou a Diferença. E se você é jovem ou adolescente, não fique de fora dessa. Domingo é aquele dia que a gente ama. Começa às 8 da manhã com o melhor culto da terceira idade. Às 8h30, EBD, Escola Bíblica Dominical, o momento de mergulhar no estudo da palavra. E às 10 horas da manhã, um grande culto de celebração. E para encerrar esse domingo abençoado, às 18 horas, culto de celebração na sede e também nas bases espalhadas pela nossa cidade. Tá tudo agendado? Então nos vemos na casa do Senhor. Deus te abençoe.
Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa escola bíblica dominical. É um tempo especial de aprendizado da palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo às 8h30 da manhã. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Neste sábado nós falamos sobre amigos, amigos que te levam para mais próximo de Jesus. Nós tivemos o exemplo daquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que subiram até o teto, que abriram o teto e ali ele teve o seu milagre em Jesus. E isso é importante para que você possa estar trazendo seus amigos também para a rede de jovens, para que você possa conquistá-los para o reino de Jesus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você, para estar aqui todos os sábados, às 19 horas. Olá, gente, graça e paz, tudo bom? Eu me chamo Welson Mesquita, sou líder da Rede Adolescente e gostaria de convidar todos vocês para fazer parte dessa linda rede que acontece aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, no Templo Anexo. Chama o seu adolescente, você que é pai, diga para ele vir, porque é um momento onde o seu adolescente será instruído, ensinado, orientado, consolidado pela palavra, a viver os caminhos do Senhor e a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então você, adolescente, vem para cá, nós aguardamos todos vocês domingo às 10 horas da manhã no Templo Anexo. Não deixa de vir, tá bom? Aguardamos vocês. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. O programa de hoje fica por aqui. E não esqueça, Deus tem sempre o melhor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família e até o próximo programa.